bem, pessoal? Então, eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas, porque estou um pouco gripada e minha voz não está muito legal, mas tem que gravar para o vídeo conseguir sair no dia, né? Então, vamos mesmo assim. Queria pedir para quem ainda não é inscrito se inscrever, deixar seu comentário, se vocês têm muitos livros para ler esse ano, se estão com alguma expectativa e o que vocês acham desse vídeo que eu tô fazendo. Se vocês têm algum tipo de leitura que querem que eu adiante, de algum dos livros que eu tô falando aqui, se vocês têm maior interesse, escrevam pra mim. Se gostarem desse vídeo, deixem um like e não deixem de conferir outros vídeos que eu fiz, que eu vou deixar de sugestão aqui no canal, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando o link da Amazon para todos os livros que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, no mês de fevereiro eu fiz um vídeo com tudo que eu estava lendo, que eu já havia lido e que eu ia ler. E esse mês de março, agora no finalzinho, eu vou também fazer uma recapitulação do que eu já li, o que eu estou lendo e alguns livros que recentemente vieram para minha casa por aquisição ou porque eu ganhei, que eu não havia tratado no vídeo dos livros que eu fiz para esse ano, livros que eu tenho intenção de ler no ano de 2023, porque como eu falei naquele vídeo mesmo, eu acabo às vezes adquirindo novos livros que eu vou criando interesse e a minha lista vai aumentando, outros vão ficando para trás, outros vão passando para frente. Um livro que eu terminei de ler nesse mês de março e já está com vídeo aqui no canal, não deixem de conferir, é Pachinko. É um livro que inclusive teve comentários aqui num vídeo que eu fiz anteriormente sobre livros que eu tinha intenção de ler esse ano, e já tem um vídeo no canal com a resenha desse livro que eu achei muito bom. Ali eu coloco um pouco o que é a resenha desse livro, que trata sobre Japão e Coreia, um livro bem interessante, vai falar sobre muito do que os coreanos sofreram no Japão. Eu estou recentemente assistindo a série da Apple TV. Na ocasião do vídeo eu ainda não tinha assistido a série, agora eu tô assistindo. E a minha impressão é que a série é boa, mas ela não segue a mesma ordem cronológica do livro. Algumas pessoas gostam disso, né? Desse vai e vem do início pro fim da história. Mas o que tá me incomodando um pouquinho é que eu sinto que alguns personagens, né, as personalidades deles ficaram um pouco modificadas em relação ao livro. Eu não gosto muito quando isso acontece. Ainda assim é uma série que tá sendo bem interessante de conferir, mas eu recomendo muito mais o livro. Outro livro que eu terminei de ler recentemente, não fiz resenha para ele e não sei se vou fazer, é esse livro, Cartas a um Jovem Poeta. Foram cartas selecionadas por Franz Capus, que escreveu para este poeta, que é o Rainer Maria Rilke. Não sei se eu falei corretamente o nome dele, mas o Capus resolveu fazer um livro apenas com as cartas que Rilke respondeu para ele. Esse é um livro interessante porque ele não trata apenas de orientações e dicas para um poeta ou para criar poesia. Ele realmente fala de questões da vida. Eu vi vídeos na internet de alguns booktubers recomendando ele e eu, na verdade, decidi ler depois que eu li no livro, que eu já falei aqui também, tem resenha no canal, sobre o livro Cartas Extraordinárias. No livro Cartas Extraordinárias tinha uma das cartas, na verdade a primeira carta que está dentro desse livro, que é uma carta realmente muito boa, muito tocante, e por conta daquela carta, ler o livro. E o que acontece é que eu sinto que naquele livro tinha a melhor carta de todas, e as outras deixaram um pouquinho a desejar para mim. Eu senti que esse livro me decepcionou um pouco, não no sentido ruim, porque ele é um livro bom, tem uma profundidade, mas eu sinto que eu realmente não tenho muita alma de poeta, não. Eu sou uma pessoa bem objetiva e sinto que às vezes tem algumas, como é que eu vou dizer, talvez o jeito de se expressar de Rilke, eu sinto que vai muito além do que precisava para expressar o que ele queria dizer, mas isso é a minha impressão, né? Eu sinto que alguns conselhos aqui não me serviram muito, mas alguns sim foram bem bonitos. Ele fala muito sobre o valor da solidão, o valor da tristeza, né? O valor da gente deixar-se viver em situações de tristeza ao invés de fugir delas, de perceber as coisas que estão acontecendo na nossa vida interior,
né, para nos preparar para a vida exterior. Eu acho que isso com certeza é uma grande lição que Rilke traz para nós, levou para o Capus e agora serve para nós que está aqui. Mas, tirando isso, eu não senti mais muitas mensagens. Mas não digo que se vocês forem ler esse livro, vocês não vão tirar proveito. Eu acho que é um livro bom, sim. É um livro que as pessoas podem tirar mensagens profundas, importantes para a vida, mas eu sinto que eu desejava ter mais dele e não senti que tive tudo isso. Mas é um livro muito rápido de ler. Eu acredito que em 3 dias, mais ou menos, eu li ele. Depois tem uma poesia dele. Olhem só, né? Ela ocupa pouco espaço das páginas, então é um livro que é muito rápido de ser lido. Acho que se alguém é mais jovem, adolescente, talvez goste muito desse livro. Então, não é uma contra-recomendação. Eu só estou dizendo que o livro não funcionou muito bem para mim, mas é um livro bom. Eu peguei o Kindle aqui só para me lembrar de falar que estou lendo um livro que se chama Dom Casmurro, do grande Machado de Assis. Eu ainda não tinha lido. O que eu li sobre Machado de Assis foram muitos contos, mas muitos dos contos que eu havia lido dele, eu li na adolescência. Fase que a gente às vezes não tá pronto para tudo que lê. Eu me lembro de ter gostado do que li. Recentemente, o que eu tinha pego para ler do Machado foi um conto chamado Pai contra Mãe. Não sei se alguém já leu. É um conto muito bom, mas muito pesado. Mas realmente um conto muito bom. E agora eu tô pegando, então, finalmente um romance inteiro do Machado para ler. E tô gostando bastante de Dom Casmurro. Eu estou bem no início do livro, mas estou gostando da linguagem dele, do jeito bem original que ele conta a história, o personagem, né, o Bentinho, o Dom Casmurro, que está nos contando essa história. E eu estou achando realmente bem interessante. Outro livro que eu comecei a ler é o Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. E é um livro que eu avanço a passos lentos. Sempre que eu pego um livro de profundidade espiritual, eu não consigo ler ele rápido. Não porque a linguagem seja muito difícil, mas porque o conteúdo é profundo. Então eu paro e medito, né? Então sigo devagar com ele. Mas é um livro que posso colocar num adjetivo, ele está sendo muito consolador para mim. Quem é católico, talvez quem não seja cristão, assim, especialmente católico, né? Porque fala muito de Nossa Senhora, não se identifique com o que eu estou dizendo, mas quem é cristão católico sabe que a gente teme um pouco como será depois que eu morrer, né? Como vai ser meu encontro com Jesus? Será que eu vou ser condenado? Como é que vai ser o meu fim? Será que eu me comportei perfeitamente nessa vida? E esse livro, ele é muito consolador, porque Santo Afonso nos trata muito de Nossa Senhora como nossa grande advogada, a nossa consoladora, aquela que uma vez que a gente invoca com fé e devoção, ela não vai virar as costas para nós, ela está sempre pronta para nos atender e ela com certeza faz toda a diferença no tribunal do juízo final, né? Que se por um lado Jesus foi constituído não só como misericordioso, mas também como juiz, né? Como diz naquele livro de Dostoiévski, aquele que é amigo, mas também é juiz, né? E como tem naquela cena maravilhosa do livro que eu ainda não li, mas lerei, de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, né? Nossa Senhora teve o papel apenas da misericórdia e naquele momento de juízo é ela que vai nos defender, bem como naquele filme o filme foi o que eu vi a cena, né? Mas pretendo ler o livro do Alto da Compadecida, né? Que Maria realmente se compadece de nós e faz toda a diferença para momentos de toda a nossa vida e especialmente lá para o nosso dia do juízo final de cada um de nós. Maria vai nos defender se a gente pedir para ela esse suporte, esse auxílio, ela vai vir em nossa causa. Então é um livro muito consolador, mas eu não terminei de ler ele. As minhas leituras bíblicas também vão devagar, mas continuam firmes. Então eu havia terminado o livro de Ruth, que é uma história bonita, é uma história tranquila, né, de uma moça que não abandonou a sogra e ela dá origem à linhagem, vamos falar assim, a família de Davi, né, do rei Davi. E aqui em Samuel a gente começa a ler todos os pedidos do povo de Deus pedindo um rei. Deus não gosta muito dessa ideia, mas o povo insiste que quer um rei
Então Samuel vai guiar o povo para que ele encontre esse rei. O primeiro rei que aparece é Saul, então o rei que deve suceder Saul é Davi. E eu lembrei muito que essa história meu pai me contou quando eu era criança. Então eu leio trechos aqui e acho engraçado, porque isso é engraçado mesmo, algumas coisas que acontecem. Outras são terríveis, aquelas guerras horrendas que matam até bebês de colo e tal. Mas tem algumas coisas engraçadas, né? Aqui tem uma música que eu lembro que o pai cantava pra gente quando era criança. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ou histórias interessantes, como Davi se fazendo de louco, ou como Davi pedindo os pães que eram consagrados para Deus, para comer, que depois no Novo Testamento Jesus vai se referir a esse momento. Né? Enfim, histórias muito interessantes. Não vou me deter, mas eu realmente aconselho todo mundo a ler a Bíblia. É um livro muito interessante até do ponto de vista histórico, literário, né? O clássico dos clássicos. É difícil para mim falar sobre canais aqui do YouTube de booktubers. Eu não sou nada perto de certas pessoas que estão aqui há mais tempo que eu, né? Mas vou falar só para dizer que honestamente peguei a referência lá, né? Eu sigo o TLT, a Tati Feltrin, e acho ela maravilhosa, e ela recomenda um livro que eu fiquei totalmente encantada, que é esse livro aqui, Recordações Pessoais de Joana d'Arc, de Mark Twain. Eu sempre fui fã de Joana d'Arc, embora eu confesse que eu tenho um livro dela para ler e não li, porque ele está em formato PDF aqui no Kindle, muito ruim, mas vou ler, que é daquela escritora que eu peguei também a dica com a Ana Campagnolo, que é a Regine Pernod, bem recomendada quando se trata de escritos relacionados à Idade Média ou santos da Idade Média, diz que ela é uma referência nesse sentido. E eu ainda quero ler aquele livro sobre Joana d'Arc, A Mulher Forte. Mas esse livro me deixou particularmente interessada, porque ele foi escrito por alguém que não era católico, mas que admirava muito Joana d'Arc, e é uma literatura, é como uma história mesmo que a gente lê, porém com todas as referências do processo de canonização de Joana d'Arc, das entrevistas que ela passou no Tribunal da Inquisição, ao qual ela foi julgada e morta, né? Então é um livro que, nossa, eu acho que deve ser muito bom, eu tô numa grande expectativa para ler ele. E recomendo o canal da Tati, que ela falou muito bem sobre o livro. Eu, se fizer um vídeo sobre esse livro, acredito que eu vou falar também, mas vou falar com honestidade aquilo que eu senti. Livro adquirido, então, comprei pela estante virtual? Não. Esse aqui eu não me lembro se eu comprei na estante virtual ou se eu comprei da Amazon, que eles também revendem de alguns sebos, livros usados. É esse livro aqui, Mary Poppins e sua criadora. Então, é sobre a vida de Pamela Travers, né, que é a criadora da Mary Poppins. Eu não sou fã da Mary Poppins, mas como diz aqui, conta a história que inspirou o filme da Disney, Walt nos Bastidores de Mary Poppins, que é um filme com a Emma Thompson, que é genial. O filme é maravilhoso, tem o Colin Farrell também, tem o Tom Hanks, o filme é realmente muito bom e me conquistou. E eu tenho muito interesse em ler biografias, eu gosto de biografias e às vezes eu me interesso mais pelo escritor do que pela obra, às vezes acontece isso. Esse é o caso deste livro aqui, né, que vai falar da vida de Pamela Travers, assim como a biografia que eu li da J.K. Rowling sem ter lido o Harry Potter, que a vida dela me interessou mais do que o livro em si. Nada contra Harry Potter, por favor, não me joguem as pedras. Né? Eu acho que é um livro bom, muito embora eu não tenha lido, tenho a impressão de que é bom, mas a princípio não tenho muito interesse. Mas tive interesse, sim, por ler sobre a vida de J.K. Rowling, gostei muito da biografia dela, até pude viajar para o Porto, um lugar onde ela viveu e escreveu muito inspirada. Dali ela tirou muitas inspirações para a criação do Harry Potter e eu pude visitar a livraria Lelo. Acredita-se que dali ela tenha tirado a ideia daquela loja de varinhas e também um café que tem lá, que ela supostamente tomava café lá e escrevia o Harry Potter. Então eu viajando, li o livro da biografia dela e foi uma experiência muito legal. E agora eu tô com esse livro aqui para ler. Depois que eu ler, pretendo comentar com vocês. Aqui tem alguns livros que eu ganhei de uma amiga minha. Eu não sei se lerei um deles particularmente, mas os outros eu até fiquei interessada. Esse eu já havia pensado em ler,
Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas. É um livro bem curtinho do Dostoiévski. Eu já falei aqui brevemente sobre Crime e Castigo, que é um livro muito bom, mas eu confesso que não foi um dos livros que eu mais amei da vida, né? Um livro que me desconfortou um pouco pela forma escrita e tal, mas nunca me detive muito aqui em falar deste livro, mas com certeza é um livro muito bom. E agora eu quero ler Noites Brancas, depois eu comento com vocês o que eu achei. Kafka. O que eu tinha ouvido falar do Kafka é o Metamorfose, que eu acho que é um livro que pra mim não ia ser muito bem digerido. Essa coisa de uma pessoa se transformar num inseto é uma coisa que me causa um certo horror, não sei se eu tô preparada pra isso. Mas este livro aqui é o Carta ao Pai. Sinceramente, eu nem li a respeito do que se trata, mas já estou curiosa. Se alguém tiver alguma informação pra me dar sobre esse livro, eu aceito, pode deixar nos comentários. O Assassinato e Outras Histórias de Anton Chekhov. Eu já li contos de Chekhov, não me lembro exatamente quais eram, mas me lembro de ter saído com uma boa impressão. Então acho que eu vou realmente gostar deste livro. Esse aqui é um dos que eu fiquei na dúvida se irei ler ou não. É o Cândido, de Voltaire. Eu li alguma coisa sobre Voltaire, falando a respeito dele e fiquei com preconceito, confesso. Então acho que alguma coisa dentro de mim, aqui no meu inconsciente, está me incomodando sobre ler um livro do Voltaire. Então não sei o que pensar sobre isso. Se alguém tiver alguma informação sobre ele, por favor, me diga. E este livro também, eu já vi resenha, é O Sofrimento do Jovem Werther de Goethe. E a resenha que eu vi, eu não gostei. Não achei um livro que tenha algo que realmente seja encantador, alguma coisa que tenha me conquistado. Mas quem sabe eu dou a chance pra ele. Se vocês já leram esse livro, recomendam, gostaram ou não, me digam nos comentários, por favor. Então, gente, sobre esse mês de março, é isso que eu tinha que tratar com vocês. Por favor, digam se algum desses livros interessa a vocês mais do que outros. Deixem nos comentários, eu espero ver isso de vocês e até o próximo vídeo.